E aqui saudar aqui a todos que estão me ouvindo com a paz do Senhor Jesus. E nesse dia aqui que se inicia, eu queria compartilhar, com todos aqui uma experiência que é boa, né, de se ter, que é ouvir a voz de Deus. A gente acorda de manhã e alguns, saem para seus afazeres e têm a oportunidade de passar em locais como eu passo, onde tem muita árvore, muita natureza, e assim, aí eu fico ouvindo o som dos pássaros, são muitos, e eles, a palavra do Senhor fala que a criação louva, o nome dele, e nós vemos isso, os pássaros cantando de manhã cedo, sempre é assim, no amanhecer, no alvorecer do dia, que você escuta mais, o canto dos pássaros, e no entardecer. São os dois momentos, E assim, na viração do dia, que é o entardecer, era o momento em que Deus visitava Adão lá no jardim, Então, lá no jardim do Éden, Deus ia lá para falar com Adão, Como deveria ser maravilhoso, Você tá lá naquele meio, da criação, todas as coisas são lindas porque a natureza, que Deus criou, as árvores, os animais, o céu, os rios, são coisas tão lindas, e cheias de detalhes, de cores, Às vezes o homem, por mais que ele tente copiar, ou fazer uma obra, um quadro, uma pintura, não se compara à beleza daquilo que é a criação de Deus, Você vê que são muitos detalhes, muitas cores diferentes, até uma simples árvore, que você olha para ela verde, ela tem várias tonalidades, várias cores, então é um Deus criador, como um artista, Um grande artista que criou as coisas tão bonitas, Nós vemos aqui as cores, a gente fica, refletindo, E o som, dos pássaros a cantar. Imagine Adão lá no jardim, num lugar lindo daquele, na perfeição de Deus, ouvindo, os sons da natureza, e Deus vinha na viração do dia para falar com ele. E ele, o Senhor Deus, na verdade, o desejo dele é fazer isso com todos nós. Ele quer todos os dias nos visitar, nos ouvir, falar conosco, Mas a voz dele, eu já tive a oportunidade de falar a respeito disso, A voz dele é uma voz que é inconfundível. Eu lembro da palavra, quando João foi arrebatado lá no livro de Apocalipse, e ele estava, Deus chama ele para ele se virar, e João, ele ouve a voz do Senhor, Então é uma experiência extraordinária, A criação, as coisas criadas, o homem, os animais, eles louvam o Criador, E o Criador, ele não se coloca como, um Deus distante, como os deuses aí dos povos, das nações, das religiões, deuses que não falam, que não ouvem, que não se relacionam com o homem, E Deus, ele, apesar de ser todo poderoso, criador de todas as coisas, o desejo dele é vir se relacionar conosco, é falar conosco. Então, nessa manhã, faça isso, antes de você fazer qualquer coisa, vá, se ajoelhe, ore ao Senhor, converse com Ele, abre a palavra, deixa Deus falar contigo, porque Ele quer falar, O desejo dele é falar conosco todos os dias, E a voz dele é tudo que nós precisamos, é ouvi-lo, e saber que Ele também nos ouve, Tantas coisas que nós passamos, que vivemos, que precisamos de uma orientação, de uma direção, e Ele nos ouve, Melhor do que qualquer tratamento psiquiátrico, de psicólogo, é sentar com Ele, falar os nossos problemas para Ele, Como um Pai amoroso, ele nos ouve, e depois deixar Ele falar, Você termina ali, espera um pouco e deixa Ele falar contigo, E a sua voz é a voz que entra dentro da nossa alma, do nosso coração,
trazendo paz, trazendo alegria, conforto e direção segura para a nossa caminhada. Então deixo aqui a todos um excelente dia e que Deus te dê essa experiência. E você permita que Ele fale contigo, porque certamente, né, vai ser a experiência, a melhor experiência da sua vida é ouvir a voz dele. Deixo aqui um bom dia para todos.